todas as vezes que eu tenho oportunidade, eu falo sobre Soli Deo Glória. Eu esqueci de trazer os livros que geralmente eu falo sobre, mas existe um livro que é Como Fazer Tudo para Viver para a Glória de Deus. Eu não sei o nome do autor, é um livro assim que deve ter, sei lá, umas 30 páginas, mas é um livro maravilhoso que eu amo. Inclusive, ano passado, nas reuniões das mulheres, eu tive, se eu não me engano, uns 4 ou 5 meses falando sobre a glória de Deus. Falamos sobre a glória de Deus das mulheres casadas, para as mulheres solteiras, na vida comum. Então, toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre Soli Deo Glória. Eu não vou falar sobre reforma protestante, mas eu gostaria de pincelar algumas coisas para nós termos um pouquinho de entendimento de como surgiu Soli Deo Glória. Soli Deo Glória faz parte dos 5 pilares teológicos da reforma protestante, que em latim significa glória somente a Deus. E esse pilar surgiu porque Martinho Lutero fixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, no dia 31 de outubro de 1517. O conteúdo desses argumentos, dessa tese, ele tinha como alvo as indulgências, porque a Igreja Católica tinha o princípio de que, para você ser perdoado, você teria que pagar indulgências. Então, Martinho Lutero, lendo a Bíblia, porque Martinho Lutero ele era um monge e ele também era um teólogo, e ele lendo a Bíblia, ele viu, escrito lá em Romanos, que o justo viverá pela fé, e também que a salvação é um dom gratuito, recebido unicamente por meio da sua graça, que também é sola gratia, que é somente pela graça, e não por mãos humanas ou mérito humano. Então, Martinho, lendo a Bíblia, ele percebeu que o que estava sendo feito na Igreja Católica não era aquilo que a Bíblia falava sobre o perdão dos pecados. Além da Soli Deo Glória, nós temos Sola Escritura, que é somente a Escritura, onde a Bíblia é a única regra infalível e inerrante da fé e prática para a igreja, acima de tradições e dogmas. Também Sola Fide, que é somente a fé. A justificação dos pecadores ocorre exclusivamente por meio da fé em Jesus Cristo e não por mãos de obras ou méritos humanos. Sola gratia, que é somente a graça, que a salvação é um dom gratuito e merecido de Deus, alcançada sem contribuição ou esforço do indivíduo. Sola Christus, somente Cristo. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, sendo a sua obra na cruz suficiente para a redenção. E por fim, Soli Deo Glória, glória somente a Deus. Toda a glória pertence a Ele. Toda a glória pertence ao Deus Criador. Eu gostaria de ler aqui Salmos 29, 2, que diz assim: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Se nós pararmos para pensar na Bíblia, a quantidade de versículos que nós temos falando sobre a glória de Deus é imensa. São muitos versículos que falam sobre a glória de Deus. Mas o que eu gostaria de falar um pouco sobre o que é a glória de Deus. Como entender a glória de Deus? No Novo Testamento, a palavra doxa, que explica muito bem a glória. Glória significa brilho, esplendor, honra, fama, reputação, majestade, algo que pertence a Deus. A majestade real que pertence a Ele como supremo governador. Majestade no sentido da perfeição absoluta da divindade, algo que pertence a Cristo, a majestade real do Messias. Doxa, no sentido filosófico grego, é apenas uma opinião, uma crença popular ou reputação.
No hebraico, a doxa tem ligação com kabod, que significa literalmente peso, valor de algo. Então nós temos duas doxas. A que tem na filosofia grega, que não é bíblica, mas é apenas uma opinião. E nós temos a doxa bíblica, que é a revelação sólida, pesada sobre Deus. Então, no termo bíblico, no Novo Testamento, a doxa ela manifesta quem Deus é. Ela manifesta o seu louvor, a sua majestade. E outra, isso significa torná-lo famoso. Glória também significa isso, tornar Deus famoso. Porque isso tem a ver com aquilo que Deus é. Quando nós paramos para olhar, quando os hebreus saem do Egito, eles poderiam sair, Deus poderia ter feito isso, né? Fala lá, Faraó, que vocês vão sair, e Deus simplesmente colocava isso no coração de Faraó e o povo sairia, mas não. Deus fala algumas vezes que Ele quer que todos vejam quem Ele é, a sua glória, o seu poder. E quando eles saem, é isso que fica registrado, a glória de Deus, o poder dele, o que Ele fez naquele lugar. Então Deus ele se faz famoso naquela terra, naquele povo e nas nações vizinhas, porque todos ouviram o que foi feito ali no Egito. Uma das coisas que a gente precisa saber e entender é que nós não acrescentamos glórias a Deus. Porque Ele já existe essa glória antes mesmo de toda a criação. Antes da criação ser formada, Ele já existia a glória. Apenas nós reconhecemos a glória de Deus e respondemos a essa glória. Amém? A glória é a essência de quem Deus é. Como a luz é a essência do sol, a glória é a essência do ser de Deus. Então Deus, ele é glorioso por essência. Como Deus revela a sua glória? A Bíblia nos mostra várias histórias, várias vezes o Senhor manifestando a glória dele. Porque Deus ele se manifesta por meio dos seus nomes, por meio dos seus atributos, da sua palavra, da sua obra e especialmente nos últimos tempos por meio de Jesus Cristo. Em Êxodo, Deus revela a Moisés a sua glória que está ligada ao seu caráter. Quando Moisés vai lá e fala, Senhor, eu quero ver a sua glória, quero ver a sua face. Deus fala assim, olha, você não pode ver a minha face, porque quem vê a minha face não vive. Mas eu vou te colocar no lugar e eu vou passar por você, de costa. E ali, ele anuncia quem ele é. Então, quando Deus se mostra a Moisés, ele está mostrando a essência do caráter dele, de quem ele é. Aqui em Êxodo 33, 18 e 19, diz assim, então, ele disse, rogo-te que mostre a tua glória. Respondeu, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Então, Moisés pedindo para ver a glória de Deus e ele fala assim, farei passar toda a minha bondade, que é um dos atributos do Senhor. Em Êxodo 34, 5 e 6, ele diz assim, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor, Deus compassivo,
clemente, longâmino e grande em misericórdia e fidelidade. Ele fala que ele é compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. Isso é quem Deus é. Então, Moisés pede para ver a glória dele e Deus mostra o seu caráter. Ele mostra os seus atributos comunicativos. Eu posso ser uma professora, eu posso ser um gari, eu posso ser um CEO de uma empresa, eu posso ser um médico, um advogado. Qualquer coisa que eu vá ser, eu preciso viver para Ele e para a glória dele. Toda a minha vida precisa comunicar a glória de Deus. Não existe nenhum tipo de profissão que seja mais digna. Todas as profissões são dignas. Não é porque um juiz estudou anos e anos e anos que ele é mais importante do que uma professora, do que um gari, como eu falei. Se nós estamos diante do Senhor, se nós vivemos para Ele, não importa a nossa ocupação. O que importa é que eu estou fazendo para Ele, é que eu estou vivendo para Ele. E aí surge uma outra coisa muito importante, que a Igreja Católica também fez essa diferença entre o santo e o profano. Não existe santo e profano para nós. Porque a nossa vida, toda a nossa vida é diante dele. Então, se eu vou no cinema, se eu escuto música, se eu vou em qualquer lugar, se eu faço qualquer coisa, é para ele. É para ele, é somente para ele. E aí essa mentalidade precisa mudar. Essa mentalidade nós precisamos entender que é para ele, somente para ele. Então, o que eu vou fazer sempre será pensado, sempre terá o peso da glória de Deus, porque eu vou viver para ele. Dentro da faculdade, na rua, dentro do ônibus, quem está dirigindo vai fazer isso para ele. Não existe um momento da nossa vida, não existe um lapso, não existe nada que vai nos tirar desse ambiente de viver para a glória dele. A nossa vida é dele, então a gente não pode. Aqui eu sou crente, mas aqui não existe isso. Não existe isso. Vivemos para ele, somos dele, somos comprados. Nós nem somos de nós mesmos. Nós nem somos de nós mesmos, porque nós pertencemos a ele. Por isso que a nossa vida precisa exalar a glória de Deus. O terceiro aspecto é a glória de Deus é manifesta antes da fundação do mundo. Em João 17,15 diz assim: e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Por isso que Deus não precisa da nossa glória a Ele. Nós fazemos isso porque nós reconhecemos quem Ele é. Porque existia a glória dele antes de todas as coisas. Salmo 92 diz: antes que os montes nascessem, ou que se formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade, eternidade, tu és Deus. Então Deus, ele não passou a existir, ele sempre existiu, para sempre e sempre. A nossa mente não consegue capturar, porque a eternidade é algo que a gente não sabe o que é. Mas ele sabe. E de eternidade em eternidade, ele é Deus. Quando damos glórias a Deus, não damos porque ele precisa, mas porque ele é digno de toda a glória. Como eu falei, nós vemos a sua glória e nós reconhecemos ela e nós damos a glória a ele. Ele é digno de toda a glória. A glória de Deus se manifesta através da criação. Salmos 19:1
Os céus proclamam a glória divina e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Romanos 1:20 diz: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistamente claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que as tais homens são indesculpáveis. Colossenses 1:16, por nele foram criadas todas as coisas nos céus, na terra, as invisíveis e invisíveis, tronos, soberania, principados, potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Aqui já está falando de Jesus. Toda a criação adora. Toda a criação entende quem Deus é. Por que que o homem não faz isso? Por que que o homem não consegue se curvar diante do autor da vida? Por que que o homem não consegue dobrar o joelho e reconhecer que ele é Deus? Quem é o homem? Quem é o homem? Os céus proclamam a glória de Deus. Olha que lindo, irmãos. Olha que lindo esse salmo. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Toda a criação adora, exalta, engrandece ao Senhor, porque Ele é digno. Mas o homem tem dificuldade de entender a grandeza do Criador. O homem tem dificuldade de entender que esse Deus que criou todas as coisas, que formou tudo do nada, através da palavra, esse Deus é o soberano, é o eterno, é o poderoso. O quinto aspecto é que Deus manifesta a sua glória quando participamos do sofrimento de Cristo. Romanos 8:17 fala assim: se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. 1 Pedro 4:13 diz assim: mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. E 2 Coríntios 4:17 diz assim: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Nós vamos passar pelas aflições da vida. Nós vamos passar por todos os tipos de aflições. Jesus falou isso. Mas todas essas coisas passarão. Os sofrimentos que nós vamos viver, ou que vivemos por causa do nome de Cristo, vai passar. Como todas as outras coisas, vai passar. Nesse processo de participar do sofrimento, somos transformados, somos moldados ao caráter de Cristo. E isso também nos fortalece e revela uma glória muito maior, que é a glória futura. Olha o que diz Atos 5:40. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, e os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias, no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo.
eles se sentiram dignos de sofrerem os açoites por causa do nome de Cristo. Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para sofrer o que os nossos irmãos em outros países sofrem e morrem? Não somente sofrem, mas morrem. Eles são mártires. Homens e mulheres que, mesmo passando pela dor, pelo sofrimento, não negam o nome de Cristo, mas morrem porque eles têm a consciência de quem Cristo é, do amor de Cristo e da glória futura. Que tudo isso vai passar, a Bíblia fala, céus e terra passarão, mas a minha palavra permanece. E a palavra do Senhor nos diz que um dia Jesus virá em glória. Ele rasgará esses céus e buscará a sua igreja, a sua noiva, e nós estaremos com Ele. Mas será que nós estamos prontos para passar pelas aflições? Será? Mateus 5, o próprio Jesus diz, 5:10, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Jesus está dizendo que bem-aventurado, feliz, são todos aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados são vocês que, quando sofrerem injúrias, mentiras, enganos, calúnias, e permanecerem firmes e fiel diante dele, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. Por causa desse sofrimento, porque Cristo sofreu todo o sofrimento, ele levou sobre si os nossos pecados, ele levou sobre si o pecado de todo aquele que ele escolheu. Ele levou sobre si. Ele derramou o sangue dele, nos lavou, nos purificou, nos santificou, tem nos santificado. E será se eu estou pronta para sofrer a injúria por causa do amor de Cristo, por causa do nome de Cristo? Será que eu estou pronta para as perseguições que virão por causa dele, por causa da sua glória? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça para nos mantermos fiéis no dia da angústia, da dor, do sofrimento, da perseguição. Para nós não olharmos para nós mesmos que somos fracos, somos pequenos, mas olhar para Ele que é santo, santo, santo. E aí eu já vou para o tópico 6, que é a glória de Deus se manifesta na sua santidade. Ser santo é ser separado. E é isso que Deus é. Ele é separado de qualquer impureza. Ele é puro, sem mancha, perfeito, imaculado em todos os aspectos. Não existe nenhuma sequer rusga, em algumas traduções, sobre quem Deus é. Ele é santo. Isaías 6:3 diz, e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Para essa glória se manifestar em nós, nas nossas vidas, nós precisamos seguir pelo caminho da santificação. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Hebreus 12:14 diz assim, segui a paz com todos e a santificação,
sem a qual ninguém verá o Senhor. Se nós não vivermos num caminho de ter uma vida separada para Ele, uma vida, porque nós não somos santos, nós estamos sendo santificados. Se nós não vivermos nesse caminho, nós não vamos conseguir ver a Deus. Não vamos conseguir ver o Senhor, isso é a palavra dele que diz. 1 Pedro 1,16 diz, porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. Não sei se você já percebeu, mas a santidade e a glória, elas andam lado a lado. Elas são intrínsecas. Elas estão ligadas completamente. Não existe um Deus glorioso se Ele não for santo. Não existe, porque a santidade é o que diferencia o Senhor de qualquer outro que se diz Deus, porque não existe outros deuses. A santidade é o atributo que destaca a absoluta grandeza de Deus. E a glória dele se manifesta nesse caráter. Quando a gente olha para nós mesmos, quando nós olhamos para nós mesmos, a nossa pequenez, né? Nós achamos que nós não vamos conseguir. Porque, de fato, o Senhor é um Deus grande, é um Deus santo e Ele requer de nós isso. Mas nós temos Cristo que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina e nos guia. Nós temos tudo aquilo que nós precisamos neles. Nós não precisamos de mais nada, não precisamos buscar outras coisas em outros lugares. Cristo é o suficiente. O seu Espírito é o suficiente, porque Ele foi derramado para ser o nosso Consolador. Ele foi derramado para nos guiar, para nos ensinar. E Ele nos ensina. Nós não conseguimos viver o solo e deu glória e a santidade que existe em nós, por nós mesmos, mas a partir de Cristo, que é a perfeita manifestação da glória de Deus. Jesus é a manifestação exata do ser de Deus e Ele se manifestou a nós. Ele se manifestou a nós, trazendo a glória do unigênito do Pai. Como em João 1,14 diz, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Jesus se manifestou, Ele se entregou, Ele morreu por nós, Ele deu a vida a nós através da sua morte, para que nós pudéssemos corresponder a essa glória e a essa santidade. Solidão glória não é apenas um pilar que trata de alguma coisa ou algum ponto, mas significa que tudo pertence a Ele, porque Ele criou, porque Ele trouxe a existência, foi Ele que deu a vida, Ele é o dono de todas as coisas. Romanos 11:36 vai dizer isso. Vai dizer assim, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. A Bíblia fala sobre Deus, a Bíblia fala quem Ele é, a Bíblia dá toda a glória, porque manifesta quem Ele é. E quando nós lemos, nós conhecemos cada vez mais. E eu não vou me alongar para falar muito mais coisas, que eu já falei pra caramba. Mas nós precisamos entender que tudo é dele. Tudo foi feito por meio dele. E para ele são todas as coisas. A gente lê esse versículo
e passa desapercebido o quão profundo ele é. O quão profundo é que Paulo consegue falar na carta aos Romanos quem Deus é. Esse versículo fala que é dele, é por ele e por meio dele são todas as coisas. Então tudo aquilo que nós fazemos da nossa vida, como eu já falei aqui, mas eu amo repetir coisas, não sei se vocês já perceberam, mas eu acredito que isso é um meio de inculcar. Tudo é para ele, toda a nossa vida, toda a nossa existência. E para finalizar, existe uma pergunta no Catecismo de Westminster, não sei se se fala, mas foi assim que eu consegui falar, que fala assim: qual é o fim principal do homem? E eu amo. Eu amo. Porque a resposta é muito simples, mas ela é muito profunda. Ela fala que o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. O fim do homem, o fim principal do homem é glorificar a Deus, é viver para Deus. E não somente disso, mas é desfrutar dele. Qual é a parte que a gente não está entendendo? O que acontece que a gente não consegue desfrutar desse Deus? O que acontece que a gente não consegue descansar nesse Deus? A Bíblia está repleta de palavras falando sobre descanso, sobre encontrarmos satisfação nele. Qual é a parte que a gente não entende que o nosso fim, a nossa vida, que toda a nossa vida, ela serve, ela é para glorificar a Deus e desfrutar dele, do seu amor, da sua bondade, da sua graça e de todos os atributos e o seu caráter e daquilo que ele é. Que tem uma lista muito grande, eu não consigo lembrar, mas eu sei que existe. Porque eu experimento disso. Quem experimenta disso? Nós experimentamos desse amor, dessa bondade, dessa graça e tantas outras, porque ele se manifesta, ele se entregou, ele se deu. Então, não tem como não experimentar. Na semana retrasada, eu estava falando aqui sobre dízimos e ofertas e eu falei assim: quem não tem um testemunho para dar? Quem não tem um testemunho para dar, tem alguma coisa de muito errado. Porque o fato de nós existirmos, de respirarmos, de termos o fôlego de vida, gente, a gente já parou para pensar que o fôlego de vida foi aquilo que ele soprou no nariz de Adão? Adão era apenas um boneco de barro e ele passou a ser alma vivente a partir do sopro de Deus. Só o fato de nós termos o sopro de Deus em nós já somos gratos. E aí o Senhor, ele vai desenrolando toda a sua bondade na nossa vida e nós podemos perceber detalhes e muitos detalhes de como o Senhor se mostra para nós, na nossa casa, na nossa família, nos nossos sonhos, nos nossos desejos, nas mínimas coisas. Talvez ele não faça isso em coisas tão grandiosas que a gente sonha, porque talvez essa não seja a vontade dele para nós, mas ele sempre vai estar lá nos mínimos detalhes. Aquilo que faz a diferença no nosso dia a dia. Então, glorificar a Deus é reconhecer a sua soberania, é honrá-lo em todas as ações diárias e refletir o seu caráter. Desfrutar dele é encontrar satisfação plena, paz e felicidade eterna no relacionamento com ele. Isso é Soli Deo Glória.
Só lhe deu glória é que toda a glória pertence somente a Ele. A mais ninguém.